Boa noite, graça e paz a todos. Bem-vindos a mais um Caminhar com Cristo, que nós possamos sempre entender e compreender um pouco do propósito da palavra do Criador, para que possamos nos orientar e fazer o certo e correto aos olhos de Deus. Amém? Espero que você seja bem-vindo, né? Você que vai entrando aí, vai compartilhando. Você poder compartilhar, glória a Deus, a gente agradece. Mas que nós possamos sempre entender este propósito maravilhoso, né? Que é essa paz maravilhosa que só Jesus Cristo, Filho de Deus, com a sua divindade santa, nos dá através das Escrituras. Glória a Deus. Gostaria de entrar num ponto aqui que geralmente vai dar polêmica, mas amém. Estamos aqui para agradar ao Senhor e não a homens. Então esse é o propósito, de estar sempre caminhando, né? Igual está na capa aqui do meu Facebook, muitos riem, mas se referem às Escrituras e à sua suficiência. Eu serei a resistência. Glória a Deus. Então muitos acham que a gente está aí fazendo graça, amém. Eu estou procurando agradecer o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Faço por amor à palavra, não faço por dinheiro algum, mas faço por esse propósito, de que muitas pessoas possam vir a enxergar o verdadeiro propósito do Criador. Amém? Então boa noite, boa tarde para quem está chegando e para aqueles que estão assistindo. Continue firmes aí, que hoje nós temos algumas polêmicas. Glória a Deus. Este é um ponto de vista que a Bíblia ensina, eu vou defender, e muitos homens vão contra, porque muitos estão buscando, muitas vezes, homens preguiçosos que estão buscando a sua própria, vamos dizer assim, o seu próprio meio de sustento. Igreja, como vários, até o Júnior Trovão, ele prega que muitos homens hoje têm igreja pensando em empresa, tá? Então, o propósito aqui hoje é fazer com que você entenda. Hebreus capítulo 10, versículos 25, diz assim: E consideramo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. O que ele quer dizer com não deixando a nossa congregação? Espero que você entenda e compreenda que a Bíblia por si só, ela só ensina um caminho. Jesus Cristo ressuscitado, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Então, quando Jesus Cristo instituiu ele próprio a igreja, a gente entende que igreja é os ensinamentos que ele nos deixou. Glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz para não deixarmos ali para o pessoal, não deixarmos a nossa congregação para o pessoal de Hebreus, correto? Ali o intuito é que vocês não deixem de se ajuntar, porque congregação é ajuntamento de pessoas, ajuntamento, pessoas que se reúnem para a honra e glória do nosso Senhor, para receber ensinamentos ou até mesmo para vir a cultuar a Deus em espírito e em verdade. Então este ponto não serve para defender quatro paredes. Amém? Isso, congregação. Não deixarmos de congregar uns com os outros. Quer dizer que há um só caminho, então todos vêm buscar o mesmo Cristo. Mas o que temos hoje dentro dessas denominações que se dizem de Deus, eu vou dizer esse termo por quê? Porque ele está ali, ele começou ali. Vamos usar o termo Assembleia de Deus. Aí dali ele não deu certo, ele não aceitou a doutrina ali implantada. E ele não aceitou a da Bíblia. Então ele faz o quê? Ele usa a própria palavra, sai dali e abre um ministério para ele. Mas é o mesmo ministério Assembleia de Deus, mas com outro nome. A Bíblia não ensina isso. Isso aqui que eles fazem são coisas de homens cegos e rebeldes que não conseguem ter o intuito de congregar e respeitar a palavra.
São homens que não compreendem o literal do escrito e querem fazer por si só a sua obra. Faça, caminhe, mas o intuito, o que a palavra ensina, o que Deus nos deixou, é que nós não perdemos essa comunhão uns com os outros, que nós se congregamos, falarmos uns aos outros de Deus, como eu tenho com o irmão Elvis. Amém? A gente conversa, a gente troca ideia no WhatsApp, a gente troca ideia no Messenger. Então este é o intuito de Deus, que todos andem antenados, todos, porque buscamos o mesmo Cristo e o mesmo Deus vivo, o Pai Todo-Poderoso. Então a Bíblia, quando ela diz aqui, carta aos Hebreus, aos Filipenses, não é a congregação, vamos dizer assim, é a congregação de Filipenses, perdão, mas ali não é um intuito de denominação, ali é um intuito de congregação. Congregai vocês, Hebreus, congregai vocês da cidade de Filipe, é assim que funciona. Então lá só tinha uma carta aos Hebreus, é uma carta aos Filipenses, uma carta aos Romanos. Então os romanos ali em si eram o pessoal de Roma, por isso romanos. Glória a Deus. Faça uma pesquisa, digite lá. Vou passar para vocês, está aqui, ó. Passei o dia hoje maravilhoso. Então veio, ó. O que significa? Epístola aos Filipenses. É como é conhecida a carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante. A carta teria sido escrita numa prisão. Então a gente entende que ali a carta foi para aquela cidade, foi para aquele pessoal que residia na cidade, aquela congregação que se reunia para adorar o Senhor. Tem mais. Tessalônica, cidade ou igreja. Salônica, também conhecida como Tessalônica ou Tessalônica, aí troca só os acentos. Em grego, transliterada, a transliteração dela por... Está aqui, ó, Tessalonique, vitória sobre os Tessalônios. É a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega da Macedônia. Olha aqui que interessante, ó. Tem mais. Éfeso, cidade ou igreja. Em grego clássico. Não consigo ler porque eu não tenho essa habilidade. Amém? Mas ó, em latim, Epessos. Em turco, Éfes. Foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmírnia, Turquia. Foi constituída no século X a.C., no local da capital anterior de Arzawa, por colonos gregos jônicos. Então, tudo isso que está escrito aqui é para aquele pessoal que congregava na cidade. Então, aqui no meu caso, seria a cidade de Colossenses, ou Coloradoenses. Seria esse o lógico propósito? Então, para que tanta denominação que sai de dentro de uma igreja? Para que tantas denominações ou para que tantos prédios com essa denominação igreja se a palavra não ensina isso? São simplesmente rebeldes que vão contra a palavra e distorcem tudo para o seu próprio bem e benefício. Só não enxerga quem não quer. Infelizmente, não é estar acusando e mostrando. É o que é bíblico, é Bíblia, é palavra. Se você lê e não entende desta forma, você tem que pedir para que isso venha ser revelado do alto. Porque o que fazem, distorcem. É incrível como as pessoas trabalham dessa forma. O que é bíblico, ele só ensina um caminhar cristão, puro e simples, que leva a Deus. Mas é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que entender isso. Não há outro tipo de adoração, não há outro tipo, não há outro caminho. Mas hoje temos vários caminhos chamados com denominações que vão te levar a Deus, e eles não conseguem fazer isso, seguir o intuito da palavra.
Então que você possa verdadeiramente vir a entender que essas cartas foram escritas para as cidades, aos romanos, aos filipenses, aos tessalonicenses. O intuito era sempre o mesmo caminho. O que ele botei numa carta, se você comparar, bate com a outra. E hoje, infelizmente, não temos. Se eu fazer uma teologia perante a Assembleia de Deus, eu vou entender o que a Assembleia de Deus quer que eu entenda. Se eu fazer perante a Batista, eu vou entender o que a Batista vem. Aí vem a renovada. Aí depois vem a tradicional. Não tem entendimento. Mas não deixa de ser Batista. Mas não deixa de ser Assembleia de Deus. Não deixa de ser as únicas que eu vejo que não tem essa outra linha, esse outro desvio. Por mais que ensinem errado e praticam e acham que é o certo, infelizmente é isso. Não é acusar, e o intuito aqui não é querer ser melhor que os outros, ou achar que eu estou no caminho certo, mas eu estou lendo a Bíblia e estou caminhando conforme a palavra ensina. Não sou rebelde, eu procuro e tento procurar um caminho, eu procuro ir ali para poder ajudar e fazer com que aquele ministério cresça, mas eu não consigo, porque você vai ver os fatos bíblicos, está tudo fora da palavra. É igual o dízimo na palavra é 3 vezes ao ano. Eles querem todo mês. Eles ensinam que o dízimo é por obrigação à lei. Hoje estamos debaixo da graça, praticamos a lei por amor. Essas diferenças que as pessoas não conseguem separar. Quando falo do dízimo, eu não sou contra o dízimo, eu sou a favor de tudo que está escrito. Mas desde que seja certo e correto aos olhos do Criador. O Novo Testamento ele trabalha com oferta. Amém, glória a Deus e aleluia. Em Atos tinha a caixinha de coleta. Leia lá em Atos que vocês vão entender, tinha a caixinha de coleta, eles vinham e coletavam. Pronto, é simples, é para o bem do templo de Deus, é para aquelas pessoas que não têm o que comer. Hoje tem muitas pessoas que dizimam e deixam de comer em casa. É triste porque, como o Samuel Mariano diz, a igreja está com fome, mas ele está todo arrumado, ele está todo alinhado. Eu tenho uma foto que eu tirei aqui do aniversário de um pastor lá. Não tem lógica. Homens alinhados, parecem atores. Parecem atores, todos bem vestidos. Se você for pegar só de terno, dinheiro de roupa de terno ali, é um absurdo. É uma hipocrisia. Aí depois a gente fala que a gente está com inveja. É complicado. Mas a gente tem que anunciar, tem que falar. Aí o cara fala, tá metendo pau. Não é metendo pau, irmão. É o que está escrito, tem que ser certo. Esses grandes homens, eles tinham que se ajuntar e fazer um tempo para que as pessoas pudessem vir comer, se alimentar ali. É bíblico, Atos. O apóstolo Lucas deixa tudo relatado. Eles vendiam as suas herdades, entregavam aos pés dos apóstolos, não só dá de entender que eram os próprios apóstolos que faziam isso, mas os mais ricos que aceitaram o Senhor Jesus faziam todo esse trabalho, porque entenderam que desse material e desse dinheiro maldito não se leva para o céu. Mas a partir do momento que você traz a Deus, isso se torna bendito, isso se torna agraciado, porque vai fazer bênção para várias pessoas. A palavra ensina que o maior abençoa o menor, e eles conseguiram inverter com que os menores abençoem eles, e eles estão aí. Busca o Instagram desses homens para você ver as mulheres com as unhas desse tamanho, pintadas de branco, os cabelos sempre lisos, achatados, igual aqueles cavalos que o pessoal gasta um balai naqueles animais ricos, aqueles animais caríssimos. Olha para você ver e depois você fala se eu estou falando demais. Pesquise, busque. Aí depois ele falar que precisa de uma teologia. Se eu for entender o que ele quer entender, eu estou igual a ele. Estou subindo no púlpito pedindo dinheiro. A obra é sua. Se você tem obrigação da obra de Deus, faça com o dinheiro do teu bolso. Eu quero ver se você vai fazer. Faça com o dinheiro do teu bolso. Faz como aqui está escrito, o apóstolo Paulo fazia a obra de Deus com o dinheiro do suor dele. E quando ele mandava alguma carta, ó, acode o irmão aí. E se ele for pesado, ou se eu fui pesado alguma vez para vocês, eu vou aí, eu vou restituir vocês. São os covardes, eles só cobram para ir. Tenta entrar em contato você aí e pede a agenda desse camarada aí. Ah, irmão, né, pede uma oferta aí, mas tem que levar todo mundo uma oferta de 15, 20, 30 mil reais. Quem que tem isso? E a gente fala que ainda a gente é ruim, a gente é tirado para louco, a gente é tirado para invejoso. Porque falta homens
com essa atitude para fazer isso, para mostrar e expor o erro, para fazer igual daqueles gideões, aquela palhaçada, aquele monte de negro, diz que está adorando e aclamando e adorando a Deus. Eles estão adorando o dinheiro do povo que está indo lá, os coitados que vão. Aí quando aquele candidato a presidente subiu lá, aquele abençoado, e falou para eles rachar a oferta e dar a oferta para o povo lá, o que eles fizeram? Cercaram, ciscaram e ainda quase que não deram. E estou para falar para vocês que não deram. Falaram que iam dar. É uma covardia. São homens corruptos que há de prestar conta com o Senhor no dia do juízo. Mateus 7:22. E eu vou perseverar na fé nesse evangelho que eu prego e busco, que quero estar presente no dia do juízo, para ver o Senhor pegar no pé desses homens. Apartai-vos de mim, porque só praticaram a iniquidade. Eu quero ver você ter peito e se arrepender do que você faz nessa terra e busque e faz a vontade do Senhor. Monte e faça almoço para essas pessoas que não têm, como se diz, para moradores de rua. Fazem a boa obra. Boa obra não é dentro de templo, a boa obra é fora do templo. Quero ver esses homens pregando na rua, não é em cima de púlpitos para pessoas que já estão automaticamente salvas. Cuidar desse tipo de pessoa é fácil. Vem para a rua. Faz a obra do Senhor ali que eu quero ver. Pega a pessoa bêbada, leva para dentro de casa e cuida. Você tem essa obrigação de adorar as pessoas que estão lá caídas, de buscar esses irmãos que estão ali, que foram abandonados, ou até mesmo por si só buscaram esse meio, porque não aguentam o sofrimento. Aí é fácil subir no púlpito e meter o cacete, falar que o desigrejado entra no Facebook e fala à vontade. Jesus Cristo não tinha igreja, Jesus Cristo era a própria igreja, Jesus Cristo ele andou, ele caminhou, ele fez. E vocês fazem o quê? Dentro de templos. Ô irmão, paga o avião que eu vou, não querem andar de ônibus, seus covardes. É isso que vocês são, vocês têm que andar a pé. Vocês têm que andar a pé para vocês aprenderem o que é bom fazer a obra de Deus. Um carro velho, igual o meu, já a maioria fazendo, homens de Deus aqui dentro da cidade de Colorado. E é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Homens com fé, que fazem pela fé a obra, e não pensando no dinheiro e na oferta que você vai ganhar depois do culto, ou o que você vai fazer, que você vai cantar, adorar. Eu não vejo um ministério de adoração aqui dentro, ó. Tá aqui, ó, Novo Testamento. Me dá um se eu tiver errado. Mostra para mim, prova na palavra aqui, que tem um ministério de louvor aqui, que eles cobravam para cantar. Mostra aqui para mim. Quero ver se vocês que é os teólogos, os bichão, os mestres da lei, mostra para mim, que eu quero ver se vocês têm peito e coragem de falar ali, ó, eles cobrando para cantar. Vai lá, mostra. Eles adoravam a Deus com hinos e cânticos. Não é com coisas mundanas que você fala e acha que está adorando a Deus, não. Você tem que ser certo aos olhos do Senhor. Então busca uma direção na Escritura. Pelo amor de Deus, não seja manipulado por esses homens. Homens soberbos. Homens que pegam a palavra. Não, irmão, olha aqui, irmão, ó. Malaquias 10, 3:10, irmão, aqui, ó. Levai o dízimo. Malaquias 3:10, irmão. Vou ler aqui para você, irmão. Como é que faz a manipulação, meu querido? Malaquias 3:10. Olha como é que você manipula. Quer ver? Vou mostrar para você aqui, querido. Malaquias 3:10. Tá preparado, querido? Então vamos lá. Vou ler Malaquias 3:10, só para você entender o propósito. Você chega na igreja, senta no banco e o pastor vai chegar ali, aquele camarada que fala que é de Deus. Então toma essa aqui já para você, de cara, para você ficar esperto. Malaquias, eu estou no Miqueias aqui, ó, já ia... Pera aí, não apavore ou não. Aqui, ó, Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de... Preste atenção, por favor. Preste atenção. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo,
a fim de haja alimentos à minha casa. Alimentos à minha casa. Vamos lá, vamos seguir. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós todas as bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Aleluia! Você entendeu o propósito? Você tem que trazer o dízimo para mim poder fazer com que a casa do Senhor ande. Ele para aí, ele lê aí e para aí. Aí o irmão fica impactado. Não, vou dar um dízimo lá para o irmão porque ele me usou aqui. Aí a gente vai entrar lá, eu vou pegar Malaquias 3, versículo 6. Vai prestar atenção em nome do Senhor Jesus para que você não venha a ser manipulado pela palavra do Senhor. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Então Deus vem fazendo uma exortação. Glória a Deus. Está dando para compreender Deus dando um puxão de orelha? Vamos lá. Preste atenção, por favor. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? E o homem por si só, com a sua arrogância, com a sua plena consciência aos olhos de Deus, porque Deus vê tudo, e eles achando que Deus não vê nada. Deus não é essa justiça nossa, essa balança cega que não vê nada. Deus vê tudo e tudo será posto a peso. E tudo será cobrado. O que é de Deus e o que é do homem é do homem. Vamos seguir. Ó para você ver. Vamos lá. Todavia me indagais, mas do que devemos nos arrepender? Pode o ser humano roubar algo de Deus? Olha a inocência. No entanto, estais me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Compreendeu agora o propósito daí do versículo 10 de Malaquias 3? Agora muda o contexto, porque olha para você ver. Trazer, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E prove-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, senão abrirei. A partir do momento que você não rouba Deus, a partir do momento que você trabalha corretamente, a partir daquele ministério vai para frente, vamos dizer assim, tudo vai para frente. Mas quando Deus está no controle e aquelas pessoas fazem a vontade de Deus e andam conforme Deus quer. Já neste tempo aqui o povo já fazia isso. Imagine agora. Hoje, dependendo do lugar onde você passa, parece um desfile de moda. Parece desfile de moda. E salão de automóvel, logicamente. Qual o intuito em ter um carro? Nenhum, irmão. Mas a partir do momento que você busca e procura essa glória, que não é terrena, mas é celestial. Para que andar com um carro de 70 mil, se tem um monte de gente precisando de ajuda, o Neno está doido lá. Já vão começar. O Neno está doido. Doido é passar fome e vontade das coisas. Já passou fome? Já passou necessidade alguma vez? De seu filho pedir algo que você não tem? Então seja para algumas pessoas, seja algo bom para algumas pessoas e para o reino de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus diz, juntais tesouros no céu. Você tem que juntar tesouros no céu e não na terra. Porque na terra, quanto mais você tem, mais você atrai ladrão,
vagabundo, amigo falso, amigo interesseiro e só serve quando você tem dinheiro. Agora você ser sincero, puro e verdadeiro aos olhos de Deus, não aparece um glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando encosta alguém para você, porque quer ouvir da palavra do Senhor. Então busque esse entendimento, criatura. Se alimente da palavra do Senhor e venha se tornar um filho de Deus. Desvire, saia do terráqueo e procure ser algo para Deus. Seja uma ferramenta aos olhos do Senhor. Porque hoje você vai nesses grandes templos, você se corrompe. Porque você chega lá, você vê o irmão andando com isso, você vê o irmão daquilo, você vê o irmão só bem alinhado, você vê a irmã com o cabelo igual aqueles negócio de cavalo, para não falar cavala. As crinas, bem alinhada, bem lisa, as unhas desse tamanho. Eu vi ontem, eu quase me dei um treco a hora que eu vi aqui, desse tamanho. O homem de Deus e serva de Deus tem que trabalhar, tem que se ocupar, tem que mostrar para Deus que é capaz de fazer as coisas para o seu reino. Você entra no Instagram, é uma nojeira. Uma nojeira. Você vê de tudo. Ali você enxerga, você só vê o top dos top. O top dos top. E ainda se declaram pessoas celestiais. Não entendo. É um reino que não acha aqui. Porque este reino de Deus está dividido. E no reino de Deus não tem divisão. Se você for ver pela lógica do raciocínio, hoje de muitos pastores, que um se dá com o outro porque não tem o entendimento da mesma palavra que eles leem todos os dias. Aí monta uma denominação aqui, dali 3 casas tem outra. Ah, é a Assembleia de Deus, mas nós é uma coisa e eles é outra coisa. Me mostra aqui então. Me mostra aqui onde está. Me mostra aqui. Aí depois fala, o Neno é chato. O Neno tem problema. O Neno é rebelde. O Neno é complicado. Não deixe a soberba. Você que sobe no púlpito de grandes denominações, não deixe a soberba tomar conta do teu coração. Porque eu acredito e creio que foi o Senhor que te levantou. Então, se foi o Senhor que te levantou, põe os pés no chão, calce a sandália da humildade, lave o pé do seu próximo e busque esse entendimento da paz de Deus. Porque de paz de Deus, aí, meu irmão, só está da boca para fora. Porque no coração não está, não. Venha caminhar com Cristo, busque esse entendimento, se alimente da palavra do Senhor. Leia ela todos os dias, busque esse entendimento. Porque só ela vai te dar esse entendimento. Não sou o único que pensa assim. Você está enganado. Várias pessoas. Só que o fermento religioso que está por trás dos crentes e dos evangélicos, este fermento não deixa com que as pessoas compreendem este propósito. Ah, porque ali está cheio, é ali, irmão. Não é ali não, irmão. Não é ali não. Busque esse entendimento da palavra. Se alimente com força. Busque a maior riqueza que Deus te deu, que é a tua vida. Trate da tua alma para que ela possa vir a resplandecer esta luz maravilhosa que nos ilumina e nos guia e que nos direciona aos céus e não às trevas, pelo amor de Deus. Com Deus não se brinca. Não brinque de ser cristão, mas faça a vontade daquele que levantou você, que tirou você, porque você já estava com o pé no inferno. Pode usar a palavra inferno, não vai te escandalizar não, né? Senão eu troco. A mansão dos mortos ficou melhor, né? Não, você escandaliza.
Você já estava com o pé lá. Porque quando Jesus Cristo, o rapaz, Senhor, eu posso ir sepultar o meu pai? Ele olha para o rapaz e diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. São pessoas vivas que estão mortas por dentro, com cobiça, com inveja, com problema, que ele não quer resolver nada. Ele só quer... Cheguei em casa, vou descansar na minha poltrona e vou assistir a minha televisão de 52 polegadas. E o mundo que se lasque. O vizinho está passando fome, ele não tem nada com ele. Não manda ele não trabalhar. É assim que acontece. É assim que os caras falam. Agora, se o seu pastor é digno de você entregar os 10% do seu salário, glória a Deus. Ele faz a obra de Deus. É um homem de Deus. Amém, irmão. Está aqui. Aquele que se queima comigo é porque a verdade dói e a verdade de Deus incomoda. Então se corrige se o que eu falo aqui te incomoda. Se corrige porque há tempo. Você está respirando. Dê um glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus e um aleluia. Eu queria que esses vídeos percorressem, andassem. Mas por causa das covardias de uns e dos outros, não compartilho. Mas se fosse algo, se fosse uma pornografia, algo já estava, tinha 30 compartilhação. Se fosse uma live de carreta, tinha 100, tinha 200. Mas espero que Deus possa vir essa noite verdadeiramente fazer com que você enxergue a verdade mediante a tua palavra. A testemunho desses homens que veio e nos deixou tudo perfeitamente. Então que você possa vir a agradar a Deus, não a mim, não a fulano e não a Beltrano, mas agrade ao Senhor Jesus Cristo, divinamente, e seu Pai, o Criador de tudo e todas as coisas. Por mais caro que seja o bem, por mais famoso que seja, isto vai se tornar pó. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Isto é fato. Que leve 10 mil anos para se decompor, mas vai voltar para o pó. Nós somos a máquina mais perfeita que existe sobre esta terra e somos os que mais viramos pó mais rapidamente. Somos os que dominam por tudo, somos os cabeças sobre tudo que é terrestre, somos a cabeça pensativa, mas quando morrem somos os que mais apodrecem mais rápido e é a carne mais fedida do cheiro que você vai sentir. Você não vai conseguir sentir um cheiro mais forte que desta carne, de tão podre que ela é. Então faça com que isso seja revertido perante a glória do Senhor. Faça desse corpo que ele vai vir no último dia, tudo será novo, tudo voltará perante a Deus. Porque a tua imagem está neste corpo. E este corpo, esta carne, há de prestar conta mediante a Deus no dia do juízo. Mas faça com que ela seja transformada. Que todos os pecados verdadeiramente sejam tirados dessa carne. Que ela possa vir glorificada. De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Para que sejamos levados ao céu. E que nós podemos vir a morar na Nova Jerusalém. A cidade de ouro e prata. Que o próprio arquiteto é o Criador. Se você acha isso perfeito, você não sabe o que Deus tem além disto. O que nós não podemos enxergar. Porque o ser humano ele é tão mesquinho que se ele visse, ele ia por interesse. Mas Deus nos dá a direção que nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos, para que sim merecemos estar lá. Porque cremos. Mas para você ir, você tem que praticar toda a boa vontade que Deus tem para com o próximo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer no Santo Evangelho. Você tem que acreditar naquilo que você não vê. Mas o ser humano, ele é tão podre que ele tem que ver. Ele tem que ver. O tal do mundano, ele tem que tocar. Mas graças ao Deus o Todo-Poderoso, que a sua misericórdia ela é tão tremenda, que se vocês quiserem caminhar comigo, vocês têm que me obedecer mediante a minha palavra e têm que crer, sabendo que está lá a tua vitória. Mas você vai pelejar para chegar lá. O reino dos céus hoje ele é tomado à força. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que pelejar. Não é esse mamão que pregam por aí, não. Tem esse mamãozinho, não. Aceitou Jesus, cruzou o bracinho e está salvo. Está salvo, sim. No colo de Satanás. É isso que você vai. Vai lá, vai sentar no quente lá para você aprender a buscar na Escritura, que você tem que praticar a obra de Deus sem interesse, sem pedir nada em troca, porque você já ganhou para fazer isso, que é a sua salvação. Então permaneça de pé, mediante ao Senhor, mas faça o que está escrito. Se o teu pastor é um homem de Deus e segue a palavra de Deus, glória a Deus. Mas se só segue, rodeia e prega coisas distintas ao templo, à tua bandeira, sinto muito em te dizer isso, mas você vai se complicar no último dia, junto com ele. Você sabe por quê? Porque você não procurou aqui, ó. Você deixou isso aqui, ó, fechado. Me dê no Novo Testamento um ministério de louvor. Mostra aqui para mim que um só viveu de cantar. Mostra para mim. E mostra para mim aqui dentro da Escritura. Para você que é mestre, para você que é doutor, para você que deu doutorado, bacharel. Mostra aqui para mim se tem algum deles que cobravam para ir anunciar a palavra de Deus. Está aqui. Desafio qualquer um. Doutores, mestres, aqui. Dentro dos 4 evangelhos. Tá bom, querido? Que isso fique bem claro. A gente tem um entendimento que Pedro, os meninos, vamos usar os meninos ali. Pedro, o resto dos apóstolos, menos o apóstolo Paulo, eles falavam, dá de entender que alguns deles interagiam com o dinheiro da obra em algumas viagens. Eu, se não me engano, acho que é Pedro. Ele tem esse argumento, mas enfim, nada demais, nada que aquele que serve a Deus possa usufruir, sim, desde que faça com amor e prudência a obra, que faça a obra dedicadamente a ensinar o que é correto e certo, e não só levar a mensagem a troco da oferta. Hoje o que mais tem nesses ministérios, esses cursos de teologia, para que eles sejam agradecidos. Eu quero ver perante a Deus como é que vai ser no dia. E eu queria encerrar. Mateus capítulo 7. Começar do 15 ao 23. Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus. A verdade de Deus é poderosa e que você possa entender e compreender desta forma. Acautelei-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximarão de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Agora, como é que você vai conhecer o fruto se você não busca na palavra? Fica difícil? Não fica difícil? Então faça você das palavras do Senhor. Aprenda os frutos para você não ser enganado. Para que você chegue no último dia, você seja aprovado no fogo e que seja tudo queimado. Amém? São palavras pesadas,
mas tem que ser assim. Glória a Deus. Então vamos lá. É possível alguém conhecer uvas de um espinheiro, colher, tá? Uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Não tem lógica, não vai conseguir fazer isso. Preste atenção. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim, frutos ruins. Dá frutos ruins, não tem como. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim produzir bons frutos. Glória a Deus. Ficou nítido? Então uma pessoa boa dá frutos bons e uma pessoa ruim dá frutos ruins. Não tem como uma pessoa dizer que é boa e dar frutos ruins. Então a palavra não tem essa distorção. A palavra não tem essa lógica como a gente tem em muitos. Tá dando para compreender, né? Então vamos chegar lá. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de minha presença, vós que praticais o mal. E usavam o nome do Senhor, dizendo fazer o bem. Não é para você ficar confuso. É só para você entender da palavra e separar os homens de Deus e os homens que estão na carne. E esses homens, perante a Deus, prestarão conta. Eu creio nisso. Sirvo a Deus por isso. Porque eu sei do que Ele é capaz. Então procuro fazer o que é certo e correto. Estamos na carne, somos falhos. Mas, com a sua misericórdia, Ele nos conhece e habita em nós. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido e compreendido. Congregar é buscar um entendimento com todos. Com todos. As cartas que aqui estão não são tiradas como se diz, como templos, mas como congregações verdadeiras que buscavam adorar a Deus em espírito e em verdade. Congregações, cartas aos romanos, para a cidade de Roma, para aqueles que habitavam ali e praticavam a palavra de Deus. Aos Tessalonicenses, para a cidade de Tessalônica, para aqueles que praticavam e buscavam a glória de Deus. Aos hebreus, aos romanos, todos tinham o mesmo entendimento. Faça um teste. Pegue você, vai no pastor, vai no outro, faça a pergunta, tire as suas dúvidas. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido e compreendido o propósito que Deus tem para nós o tempo todo, que é a salvação. Deus não vai te dar carro, Deus não vai te dar casa. Você sabe por quê, querido? Porque vai contra a palavra. Só que tem muitos que vão pedir e Ele vai atender. Só que estão trocando a coroa da vida, o fruto da vida. Aquele que come daquela fruta nunca mais morrerá. Está trocando por um bem material, por algo que ele possa pegar e sentir, porque ele sabe que está ali. Não troque. Não troque a sua salvação por bem material. Não troque. Seja liberto dessas coisas. Busque o entendimento com o Senhor. Busque esse entendimento da paz.
Aprenda a dividir o que você tem, porque não é pouco. Porque muitas vezes o que você tem, o que você guarda, ele vai acabar estragando. E outra pessoa poderia tirar um bom fruto daquilo. Espero que você tenha entendido e compreendido este propósito. Aprende a dividir. Se você tem uma conta no banco, fique com o necessário. Ajude pessoas. Faça isso. Junte tesouros no céu. Porque ali a traça não come, o ferrugem não vai chegar para virar pó e o ladrão não entra. Porque lá é algo puro e santo. Espero que você tenha compreendido. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos sempre entender e compreender este propósito. Fique na paz e até o próximo Caminhar com Cristo.